Quero cumprimentar os irmãos aí que já chegaram também. Você que se conectou à nossa live, quero cumprimentá-lo também com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Leremos do verso número 17, verso número 17 ao verso número 23. Verso 17 ao verso número 23. O pastor acaba de destruir em plena live o controle do Data Show. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 1, verso 17 em diante até o verso 23. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Deixa eu voltar aqui. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, no qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós temos falado sobre o tema fé. E nesse tema fé, eu vou pedir a Lari que volte um ponto, por gentileza, isso. E quando nós temos falado sobre o tema fé, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a plenitude, ou seja, estarmos cheios dessa fé. E para estarmos cheios da fé, para estarmos cheios desse amor de Deus, também o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, ele vai começar escrevendo, dizendo que eu rogo por vocês, eu oro por vocês. E ele vai dizer, olha, eu oro por vocês. Se você pegar o verso número 15 e 16, ele vai dizer assim, o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós. Ou seja, eu não cesso de orar por vocês. E o apóstolo Paulo, ele vai agora trazer alguns parâmetros porque ele não cessa de orar. Porque ele, mesmo distante, mesmo em meio às algemas, em meio às dificuldades da vida, ele continua orando pela igreja. Porque agora há algo importante que ele quer trazer e ele quer falar ao seu povo. E em primeiro lugar, agora pode virar, Lari, próximo. Ele está dizendo, eu oro para que Deus agora conceda sabedoria e revelação ao povo de Deus. Porque agora ele vai dizer sobre a sabedoria e a revelação. Porque nós podemos ler a Bíblia da forma que está escrita, como todas as pessoas têm acesso à Bíblia. O Martoni tem acesso à palavra de Deus, a Nerinha,
o Ibrahim tem acesso à palavra de Deus. Mas se eu e você lermos apenas como um livro comum, essa Bíblia não vai fazer efeito aos nossos corações. Porque agora nós precisamos, quando nos achegamos à palavra de Deus, precisamos dessa sabedoria. Precisamos dessa palavra revelada. Porque senão somente aumenta o nosso conhecimento de quem nós somos, do que podemos fazer. Podemos até ser melhores pessoas do nosso cotidiano. Mas a palavra de Deus não nos chama somente a ser melhores pessoas. Ela nos chama a experimentar do melhor de Deus, a servir ao Senhor. E agora experimentar dessa fé na caminhada do reino. Por isso ele vai trazer... Por que eu oro? Para que vocês agora conheçam o que é realmente um terreno fértil. Lembra na semana passada, quando eu falei sobre o semeador? Esse semeador saiu a semear e as sementes caíram onde? No meio, entre as pedras. E por que ela não conseguia frutificar? Porque ela não conseguia crescer. E quando ela cresceu, o sol veio e queimou ela. Porque ela não era um terreno fértil. Mas agora trazendo a mesma palavra de fé da semana passada para hoje, essa palavra de sabedoria e de revelação é somente quando o nosso coração está aberto, sendo esse terreno fértil. Por isso agora Paulo, ele está dizendo, eu oro, eu rogo a Deus pela igreja, pela saúde da igreja. Eu rogo a Deus para que vocês continuem amadurecendo, tendo maturidade na fé. Porque não são as pequenas coisas que vão impedir a igreja de caminhar. Não são a questão até mesmo da pandemia, que é grandioso, que não podemos nos reunir. Não é isso que vai fazer a igreja parar. Vocês notam que neste momento de pandemia, a igreja está tendo uma oportunidade, até comentava com a Dalvinha, de ter um relacionamento direto com Deus diferenciado. Nós tivemos um tempo onde nós não pudemos ir à igreja, mas Deus continuava falando ao seu povo. Aquele que antes ia no piloto automático para a igreja, agora teve a oportunidade de se assentar e dizer, Deus, eu não posso ir à igreja, mas eu posso orar. Eu não posso ir à igreja, mas eu posso cultuar ao Senhor através da palavra, através do virtual, onde eu não saio de casa, não posso sair, mas eu posso adorar. Porque a adoração não são paredes, mas é o nosso coração como templo do Espírito Santo para adorar. Por isso, Paulo está dizendo, eu continuo mesmo longe de vocês, eu ainda rogo para que a ação de Deus seja eficaz na vida de vocês como igreja. E a igreja, agora que tem sabedoria e tem a revelação, não perde seu foco. Por isso ele está dizendo, a minha oração é para que Deus agora traga a revelação do pleno conhecimento e da sabedoria, para que a igreja não perca o foco, para que ela foi chamada. A ação social é importante no meio da igreja? É, mas ela não é a primazia. A reunião é essencial, é importante na vida da igreja? É, mas ela não é a primazia. Agora, o relacionamento direto com Deus nos fortalece a nos reunirmos e a fazer ação social. Percebe a diferença? Porque quando eu faço a ação social pela força, porque eu quero fazer, eu apenas realizo algo que está no meu coração. Mas quando eu olho para Cristo, eu olho para Cristo, a cruz de Cristo, Ele me motiva a amar agora a área social, aquele necessitado, aquele que é excluído, aquele que está longe de Cristo, porque a motivação vem do alto. A motivação que nos faz ter agora o desejo de caminhar e a sabedoria no agir vem do próprio Deus. Quando eu chego num lugar, muitas vezes eu fui fazer visitas, que no meio do caminho eu dizia, Deus, hoje eu não sei nem o que eu vou falar para essa pessoa. Às vezes a pessoa estava chorando, estava passando por uma dificuldade muito grande. E eu dizia, eu não sei o que eu vou dizer, mas eu sei que o Senhor vai falar com ela. Porque o Senhor é o supremo pastor. E o Senhor tem a palavra certa para trazer o consolo àquele coração. Por isso, a sabedoria vem do Senhor. A palavra certa vem do Senhor. Assim a igreja precisa agir. Quando ela caminha, quando ela pensa, qual é o caminho? Eu oro a Deus e digo, Senhor, Senhor tem o caminho certo. A palavra certa,
aquilo que precisa ser realizado para que o teu nome seja exaltado. Por isso a palavra agora ela é revelada. Quando nós abrimos a palavra de Deus, ela começa a falar ao nosso coração e parece que estamos diante de um espelho, e esse espelho começa a mostrar as nossas imperfeições. Eu, quando chego diante do espelho, eu começo a notar algumas ruguinhas. Ontem pela manhã, eu olhava o meu braço e eu vi umas pintinhas que eu nunca tinha percebido, e eu vejo mais nítido. E eu até conversava com a Nerinha: olha, meu braço está ficando mais velhinho, coitado. Ele está ficando o braço. Eu falei: calma, eu não fiz aniversário ainda, mas eu vou fazer, daí eu fico mais velho, né, gente? Senão, não pode ficar mais velho antes de fazer aniversário, não é? Assim também, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para o nosso Senhor, Ele diz: eu estou com você na sua caminhada, não perca o foco, continua firme. Assim também, quando o apóstolo Paulo orienta a igreja, ele está dizendo: ei, igreja, continue firme na caminhada do Senhor. Quero convidá-lo a abrir em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 14, ainda nesse mesmo ponto. 1 Coríntios 2, o verso é o verso 14. O apóstolo Paulo, ele sempre orientando a igreja, ele vai dizer o seguinte, sobre essa mesma questão do discernimento espiritual. Ele vai dizer: ora, o homem natural não aceita coisas do Espírito de Deus. Observa em maiúsculo, Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que o cultuar a Deus e às vezes servir a Deus através da obra do Senhor parece loucura para aqueles que não conhecem ao Senhor, mas quando é discernido espiritualmente, agora o Senhor diz: vá. Assim como Filipe, o Espírito Santo vai a ele e diz: vai até onde está alguém que eu vou mostrar para você, até a estrada, a antiga estrada que levava a Damasco. Agora ele está dizendo: vá até lá, e não fala o que vai acontecer a Filipe. E Filipe vai. Quando ele chega, ele para numa estrada que era deserta, aquela estrada não era mais utilizada como rota, e ele vai àquela estrada, e de repente aparece uma carruagem carregando um homem importante. O Espírito Santo não disse o que era, mas quando o Espírito Santo revela, a gente sabe, ou a gente discerne segundo a vontade dele. Por isso, em primeiro lugar, Deus vos conceda sabedoria e revelação. É a primeira lição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo a orar. Em segundo lugar, ele diz o seguinte: Deus vos conceda discernimento. O que é discernir? É você conseguir identificar e ter uma nítida compreensão daquilo que está à sua frente. Nós podemos, por exemplo, discernir qual o melhor caminho a ser tomado. Eu posso olhar um caminho escuro, posso olhar um caminho iluminado, e eu digo: o caminho escuro é perigoso. O caminho escuro pode ter ali uma surpresa, pode ter um ladrão, pode ter um animal selvagem, mas no caminho onde há luz eu consigo enxergar e consigo chegar em segurança. Assim a palavra de Deus também agora nos chama ao discernimento, ou seja, compreender aquilo que Deus está falando. Porque uma vez que eu entendo espiritualmente, é uma revelação, agora eu preciso entender o que o Senhor está dizendo. Por isso, no verso 18, ele vai dizer o seguinte: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Por que ele está dizendo para saberdes qual é a esperança do seu chamamento? Para que você saiba por que você foi chamado. Você já se perguntou isso? Por que Deus me chamou? Por que Deus me escolheu? Muitos, quando eu cheguei à igreja, diziam: você já aceitou a Cristo? Que é uma forma que o cristão utiliza para perguntar se você já teve seu encontro com Cristo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que essa pergunta está invertida. Porque deveria ser: Cristo já te chamou? Porque é Cristo que nos chama para a obra, e não nós que chamamos a Cristo para a obra.
Por isso, quando ele fala, o apóstolo Paulo fala para saber qual é a esperança do seu chamamento, ou seja, como você foi chamado. Qual é a esperança que o Senhor colocou no seu coração? Qual é a esperança que você tem vivido? Qual é a esperança que Ele coloca e te chama a continuar a caminhada? Entender o que aconteceu com Moisés. Moisés, por exemplo, inicialmente ele entendeu que Deus o chamava. E ele faz o quê? Ele diz: eu não quero viver no palácio, mas quero viver com o povo de Deus. E ele vai lá no meio do povo, o povo que estava na lida, no trabalho, e ele vê 2 homens brigando. Um era hebreu, do seu povo, e o outro era um soldado. Ele diz: eu sou hebreu por natureza. Ele vai lá e mata o soldado. E enterra o soldado. Aí ele achava que o que Deus havia chamado ele era para libertar aquele povo. Então ele foi lá pela força e libertou aquele rapaz que estava brigando, que estava sendo ali talvez agredido até pelo soldado. E que o hebreu vira para ele e diz: você também vai me matar? Porque Moisés compreendeu que ele foi chamado, mas ele não teve o discernimento desse chamamento de Deus. E Deus o leva a fugir para longe, para depois de muitas décadas poder voltar. E quando ele volta, agora ele não vai pela sua força contra os soldados, mas ele vai em nome de Deus. E quando Moisés diz: o que eu vou dizer a Faraó? Agora o Senhor diz: diga que o eu sou te mandou. Ou seja, não leve a sua identidade, Moisés, mas leve a minha identidade. Agora ele diz: você compreendeu porque eu te chamei? Não para que você resolvesse o problema, mas para que eu te mostrasse que eu tenho autoridade e poder para libertar todo um povo. Enquanto você aparentemente tentava libertar um que veio contra você, eu liberto 400.000 homens, mais as mulheres e crianças. Percebe a diferença? Porque agora ele discerne o que Deus está dizendo para ele fazer. Não é mais a sua força, mas é a força de Deus realizando. Agora o chamado de Deus é pela fé, e esse chamado produz algo diferente, uma esperança para aquele povo que estava cativo. Agora aquele chamado não trouxe medo, como o primeiro momento, onde Moisés mata o soldado. Será que ele vai me matar também? Não. Agora o chamado traz esperança para o povo que estava cativo. Essa é a diferença quando Deus concede também o discernimento. Nós caminhamos sim, nós realizamos sim, mas em nome do Senhor. Percebe a diferença? Se você voltar à parte C do verso 18, ele vai dizer o seguinte: para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, a herança que Deus deixa ao seu povo. Não é essa herança corruptível, mas é a herança que durará eternamente. Por isso precisamos discernir aquilo que está à nossa frente. Em terceiro e último lugar, Lari, vira para a gente. Em terceiro e último lugar, Deus vos concede o quê? Esperança. Esperança. Veja o verso 20. O qual exerceu ele em Cristo. Deixa eu voltar um pouquinho só para fazer sentido. Eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Ele em Cristo, ou seja, a eficácia desse poder que ele exerceu em Cristo. Por que em Cristo? Porque em Cristo está a nossa esperança. Então essa eficácia, o qual ele fala, o apóstolo fala sobre o poder da oração, ou dessa fé, essa eficácia ocorre em Cristo Jesus. Como que ocorre em Cristo Jesus? Agora o texto continua. Primeiro, Deus ressuscitando dentre os mortos e fazendo
sentar à sua direita. Então, como que nós vemos a eficácia dessa esperança para mim e para você? Qual é o ponto que eu encontro para ter esperança? Primeiro, que Cristo ressuscitou. Aline, Cristo ressuscitou por você. Sou perfeita? Não. Mas Ele ressuscitou por você. E Ele está sentado à direita do Deus Pai. Sabe por quê? Porque Ele assenta-se no ponto ou no lugar de mais exaltação. Uma vez que Ele assume esse posto, Ele também diz: eu honrarei aquilo que eu prometi a vocês. Por isso, quando relata que Cristo senta à direita do Pai, Ele está dizendo: Ele é fiel e tem autoridade para cumprir o que Ele disse. Ele continua fazendo assentar em lugares celestiais acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, Ele está acima de qualquer poder. Existem poderes na nossa terra ocultos? Existem. No Espiritismo existem poderes ocultos aí. Esses poderes estão acima de Jesus? Não. Existem poderes em bruxos? Existem. Existe poder lá no candomblé, no terreiro de Umbanda? Existe. Existe poder em falsos profetas? Existe. Mas o Senhor está dizendo que a verdadeira fé, Cristo Jesus, Ele ainda está acima, com o nome que está acima de todos os nomes, para que eu e você tenhamos esperança. E nenhum pacto feito antes, nada pode nos tirar, uma vez que Cristo nos aceitou e disse: em vocês eu vou construir uma nova vida. Eu dava aula essa semana para o Senhor e ele falou uma frase que eu guardei e eu até anotei na minha cadernetinha lá. Agora eu fiz uma cadernetinha e estou anotando frases. E ele disse uma frase. Ele disse o seguinte, na aula de música: até aqui eu não sabia nada, mas daqui em diante começa tudo novo. Tudo novo. E na hora que ele falou, eu anotei aquela frase, que eu fiquei com ela na cabeça. Quando ele falava comigo sobre música, o Espírito Santo falava ao meu coração. Porque na hora que ele falou aquela frase, isso foi na quinta-feira. Na quinta-feira, quando ele falou essa frase, aquela frase, o Espírito Santo me tocou e disse: presta atenção nisso que ele falou, sem perceber. Porque dali em diante começa uma coisa nova. E eu fiquei com aquela fala na minha cabeça. E eu fiquei pensando sobre isso. E eu disse, à medida que eu ia lendo, ia pensando naquela frase: quando estamos em Cristo, tudo que era velho ficou para trás. Porque ali começa tudo novo. Tem coisas lá atrás que estavam erradas? Tem. Uma vez que foi confessado, o Senhor disse: começa tudo novo. Zero. Reseta a máquina. Você já resetou a máquina? Você já foi lá, apertou quando o Windows está travado igual o meu? Aperta o botãozinho, aí começa as letrinhas passar e começa tudo começar do zero o computador. Assim o Senhor fez conosco, deixando para trás tudo que era velho. E Ele disse: você tem a possibilidade de escrever uma nova história, firmado na esperança, firmado na confiança e na fé. E finalmente, agora Ele vai dizer o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. Então, primeiro, Cristo agora, Ele foi posto como cabeça, que está acima de todos. E agora Ele o dá à igreja, para que a igreja seja o corpo. Então Cristo, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso presente. Pode mudar, Lari. Ele é o nosso presente
para que agora nós estejamos cheios, plenos dessa plenitude que vem do alto. Esse Deus cheio de sabedoria, de revelação, de discernimento, renovado, ou aqui renovando não, né? Renovado pela esperança que Cristo é a plenitude da nossa fé. Cristo é o todo, Cristo é o tudo. E quando nós acharmos que nós somos detentores, nós vamos ver que tudo escapará das nossas mãos. E ele termina dizendo: o qual a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja tem a primazia. Agora, assim como Paulo ora pela igreja, ele diz: eu oro para que essa igreja seja plena, ela seja cheia dessa fé e continue a caminhar, sabendo quem é, não se escondendo pelos cantos, mas caminhando pela fé, crendo que esta é a palavra de Deus, que se cumpre a cada dia, e que Cristo a cada dia abrevia a sua vinda, por causa dessa igreja, por causa da fidelidade dessa igreja. Não é a quantidade, mas é o coração. Não é o esforço, mas é o quanto eu me entrego diante de Deus, que vai fazer a diferença. Seja pleno dessa verdade e dessa fé, em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós adoramos ao Teu nome, porque a Tua palavra nunca volta vazia. É o Senhor que nos enche, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos renova, e nós queremos esse renovo, essa palavra frutificando nos nossos corações. Aumenta a nossa fé, levanta homens e mulheres que intercedam por essa igreja, que interceda pelo seu povo, que interceda para que a obra do Senhor seja concluída e completa aqui na face da terra. Vivemos dias difíceis, dias maus, mas também temos a esperança na Tua palavra, essa mesma esperança que é luz para o nosso caminho, essa mesma esperança em Cristo ali na cruz, agora que ressuscitou ao terceiro dia e que enche o nosso coração dessa plenitude do Espírito Santo. Nós queremos ser cheios, nós queremos ser tocados, quebrantados, ó Pai, queremos ser instrumentos do Senhor para caminhar como uma igreja forte, em nome do Senhor. Amém e amém. Quero chamar o grupo de louvores e adorarmos antes de terminarmos o nosso culto.